parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, capítulo 1, breve apresentação do budismo. Hoje nós vamos ver o último tópico desse capítulo, cujo título é Compreensão, onde o Lama diz assim: todos os métodos sobrepõem-se uns aos outros e cada um apresenta características e dificuldades específicas. Só para lembrar, os métodos a que ele está se referindo são todos aqueles que a gente vem estudando nesse capítulo. Vocês lembram que ele apresentou diversas formas de nós abordarmos o budismo, né? Então ele diz que, por exemplo, pode ser através dos ensinamentos, pode ser através da meditação, pode ser através do culto às deidades, que foi o nosso estudo da semana passada, né? Que eles chamam de idans, né? No budismo tibetano, né? Pode ser através da bondade, né, o exercício da compaixão, pode ser através até mesmo da compreensão da nossa natureza ilimitada, que foi um dos temas da semana passada também, que nada mais é do que aquilo que no Espiritismo a gente chama de espírito ou centelha luminosa, né, aquela centelha luminosa que habita dentro de nós, né. Também o budismo faz a sua abordagem, né, do ponto de vista espiritual, também partindo desse ponto da centelha luminosa. E a gente até comentou na semana passada que é bem curioso, né, porque esse seria sim o ápice do caminho, né? Então como que você aborda já no começo o ápice do caminho, né? Mas é porque quando a gente procura praticar uma coisa que dentro do budismo eles chamam de grande perfeição, né, é como se fosse aquela ideia de que a gente pode aprender alguma coisa imitando a atitude que seria apropriada àquele nível de evolução, né? Então, por exemplo, a gente imagina que nosso espírito é infinitamente compassivo, infinitamente sábio, né? Infinitamente equânime, e aí nós vamos procurar praticar, mesmo nós ainda não tendo atingido esse nível, nós vamos, em cada situação em que com que a gente se deparar, nós vamos procurar agir a partir desses referenciais. Então, ainda que eu não consiga em cada situação ser perfeitamente ou absolutamente acolhedor e compassivo, eu vou procurar exercitar a compaixão e me aproximar ao máximo, né, dessa ideia, né, que essa ideia, olha, a natureza ilimitada, sem limites. A gente estava lendo agora há pouco a mensagem Vencer o Mal, né, aí, onde Paulo, na Epístola aos Romanos, dizia: só se vence o mal com o bem. Né? E esse bem tem que ser justamente esse bem que está conectado com isso que aqui no budismo eles chamam de natureza ilimitada, ou seja, não pode ter limites para esse bem. Não pode ter uma coisa do tipo, se você fizer isso, então não dá. Não, é ilimitada, que significa incondicional. E por que essa prática é importante? Porque ela nos aproxima exatamente do senso de unidade. Né? A gente não mais fica fazendo juízo de valores, né, em relação aos seres e às coisas, né? Esse é melhor, esse é pior, né? Esse é bondoso, esse é maldoso. Não, a gente olha para todos, para usar uma linguagem cristã, como manifestações de uma mesma onipresença divina, né? Esse é o exercício maior que a gente pode fazer no caminho espiritual, de conseguir olhar para os seres e ver neles esse brilho que habita em cada um, né? Que mesmo quando o ser está praticando grandes negatividades, ele é como, na metáfora que André Luiz usa em um de seus livros, né, o diamante mergulhado na lama. Então você pega o diamante mergulhado na lama, você vê a lama, né, mas você não pode perder, porque ela está envolvendo o diamante, mas você não pode perder a consciência de que aquilo é um diamante e que basta lavar. Então a essência daquele conjunto não é lama, não é sujeira, ou seja, no caso do ser não é a maldade, mas sim esse diamante, né, esse brilho interior que todos os seres têm e que só precisam, quando estão praticando negatividade, só precisam de apoio e acolhimento para que isso venha à tona, né? Como é que se lava essa lama, né? Se lava essa lama justamente jogando sobre ela água pura, a água pura de um amor incondicional, né? E aí o Lama segue dizendo: existem muitas formas de praticar os ensinamentos, mas muitas lições podem ser necessárias antes mesmo de se entrar no nobre caminho óctuplo.
Ou seja, até no budismo tibetano, eu não sei se nos outros também tem, existe um ponto do caminho, o início do caminho, que é chamado de práticas preliminares. Né? Então, as práticas preliminares, só para vocês terem uma ideia de como é que elas funcionam, um dos cernes dessa prática é a renúncia, é o que eles chamam de renúncia. Né? Ou seja, o que seria a renúncia? Seria eu renunciar, ou eu pelo menos desenvolver a vontade, a motivação de renunciar a tudo aquilo que é fruto dessa ilusão do eu. Né? O que eles chamam de ilusão do eu? Isso aqui é bem pragmático no budismo. Né? Então, por exemplo, quando nós estamos envolvidos na ilusão do eu, nós estamos sempre buscando os elogios, evitando as críticas. Né? Nós estamos sempre buscando o prazer, evitando a dor. Nós estamos sempre buscando o reconhecimento e evitando ser ignorados. Né? Isso pode ser tanto em níveis mais densos, mais explícitos, como mais sutis. Mas é isso o que nos movimenta no mundo. E é interessante até a gente já agora fazer uma conexão com o que nós estamos estudando na parte 3 aqui do nosso Evangelho, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mamon simbolizando aí a matéria, o ego, o dinheiro, né? A gente pode fazer essa conexão lembrando que servir a Mamon é exatamente se manter aprisionado a essas preocupações mundanas, elogio, prazer, reconhecimento, né? Ganho, sempre ganhar, nunca perder, né? Então, toda vez em que nos deparando com alguma situação, nós tivermos uma sensação de perda ou uma sensação de que estamos sendo ignorados, que as pessoas não estão dando a nós aquele tratamento que nós mereceríamos, enfim, qualquer uma, né? Ou reajamos mal às críticas, é porque nós estamos nessa prisão, nós estamos dentro dessa prisão que a gente chama de ego. Né? O ego, ele não é uma entidade, isso é que é importante a gente ver, não é algo ali que a gente vai se deparar com ele e olhar alguma coisa com forma. Ele é essa atitude. E é isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho, naturalmente, se chama de servir a Mamon. É servir a essas preocupações que os budistas chamam de preocupações mundanas, né? Preocupações do mundo. Né? Então, onde é que está a liberação? Né? Onde é que está a iluminação? Onde é que está a perfeição espiritual? É quando nós já não nos movimentamos no mundo motivados por essas preocupações de elogio, de prazer, de ganho e de reconhecimento. Né? Então, na verdade, aquilo que se chama de paraíso não é um lugar lá distante, mas é uma mudança na forma de operarmos no mundo. A gente passa a operar numa outra sintonia, para usar uma linguagem espírita. A gente passa a ter uma outra sintonia, que é o que no Evangelho se chama de servir a Deus. Ou seja, prestar serviço, prestar reverência a essa natureza ilimitada, a essa centelha luminosa que habita dentro de nós. É até curioso, porque no budismo se tem a prática das prostrações, né? Que às vezes para a pessoa que não está muito afinizada ou familiarizada com os ensinamentos budistas, pode parecer assim um pouco estranho, né? Porque a pessoa faz aquela prostração e bota a cabeça no chão, né? E faz de novo. Normalmente quando entra o mestre ou quando entra um lama, né? Mas na verdade a pessoa está fazendo as prostrações para simbolizar o ego se curvando ao espírito. É isso. É que aquela pessoa que vai proferir os ensinamentos naquele momento, ela está representando justamente essa centelha luminosa que habita em nós. E nós estamos reconhecendo isso. Então é um movimento físico que, quando feito com uma consciência do seu significado, ele contribui também para transformar a mente, para fazer essa limpeza que a gente falou da lama no diamante. Né? Que nós também somos diamantes, né? E lameados em alguma medida. A gente precisa fazer essa limpeza. Né? Então ela demonstra isso, essa reverência a algo maior. Né? É como o ego reconhecendo assim, eu não sou tudo. Né? Há muito mais vida, a vida muito mais ampla além de mim. Né? Além dessas 8 preocupações mundanas, pequenas, né? Que me mantém preso ao mundo de Mamon, ao mundo da matéria. Né? E aí o Lama segue dizendo: a imensa maioria dos seres talvez não possa praticar imediatamente as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo,
porque estes pareceriam demasiado sofisticados ou fora de propósito. Inclusive, recentemente assisti uma palestra onde o palestrante falava que a gente precisa ser hábil para transmitir os ensinamentos. Porque, por exemplo, ele está falando aqui das 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é a existência do sofrimento. Essa nossa vida é insatisfatória. Mas aí o palestrante chamou atenção para o seguinte, ele falou assim, se você for abordar uma pessoa que está deprimida, expondo a primeira nobre verdade, é capaz de você matar ela. Ela já está achando mesmo que o mundo está sem graça e já está querendo desistir de tudo, já está com tendências suicidas e você ainda vai dizer para ela, ó, nesse mundo só tem insatisfatoriedade. Então, é preciso saber por onde abordar, por onde começar. É por isso que esse capítulo, embora ele seja breve, né, e tenha esse título de breve apresentação do budismo, vocês veem que os métodos são muito variados. Por quê? Porque as mentes são muito variadas. Né? Há um remédio que pode salvar um doente, pode matar outro. Então nós temos que ser cuidadosos, né? E não só cuidadosos, e aí que entra a sabedoria. Temos que ser habilidosos também, né? Temos que saber transmitir, temos que ter a sabedoria da igualdade, que é saber entrar na mente do outro, perceber realmente o que ele está necessitando, né? Eu posso estar super empolgado, achando que, poxa, olha, realmente, essa vida é sofrimento, agora eu estou super motivado, quero praticar, não quero mais servir a mamão, quero servir a Deus. Mas me deparo com uma pessoa deprimida, eu tenho que saber olhar o mundo a partir da ótica que ela está olhando. Ela não está precisando de que eu diga para ela isso, ela está precisando de algo que a motive a viver, né? Então a gente tem que ter uma outra abordagem também, tem que ser bastante cuidadoso, né? As pessoas estão presas a ideologias, formas de compreensão, hábitos mentais, soluções aparentes e prioridades invasivas que impedem a compreensão. Isso é um ponto bem interessante, né? Se eu já tenho na minha mente uma ideia prévia do que é espiritualidade, do que é compaixão, né, do que é amor, eu não vou conseguir lidar de maneira habilidosa com as diversas situações para ajudar os seres. Porque eu vou levar a minha ideia, e a própria expressão aqui já está mostrando, o ego construiu lá um mundo de fantasia e está achando que aquilo vai ser aplicável a todos. E não é, né? Essas qualidades espirituais, né, equanimidade, compaixão, sabedoria, elas não são ideias fixas. Elas são a habilidade de nós termos a lucidez necessária para perceber em cada situação qual é a palavra, qual é o gesto, né? Qual é a ação a ser tomada, né? Ou seja, é como se a gente fosse para enfrentar as situações de uma maneira aberta, né? Eu não estou esperando nada dessa situação e eu também não espero fazer nada. Eu apenas vou fluindo de acordo com aquilo que eu vou captando da situação, entendendo dela e, dentro das minhas possibilidades, ajudando a levá-la a um nível melhor de paz e de harmonia. Isso é um ponto bastante importante. Ajudar esses seres é o foco da maior parte dos ensinamentos dos mestres. Se os alunos apenas praticarem a bondade, o amor e a compaixão, tudo mais desabrochará no devido tempo. Então aqui o Lama está destacando o poder dessas práticas de bondade, amor e compaixão. Elas são bastante simples, né? Porque, embora não exista uma fórmula determinada, existe um princípio por detrás de cada uma delas, né? Então, por exemplo, compaixão é aquele impulso de diminuir o sofrimento. E é sempre lembrar assim que a compaixão vale para nós também, a autocompaixão, porque muitas vezes a gente não tem compaixão conosco mesmo. Por exemplo, quando a gente se cobra de determinadas coisas, até no caminho espiritual, né? Ah, puxa vida, hoje eu não fiz aquela prece que eu devia ter feito de manhã, aí começo a me sentir culpado, nessa semana, olha só, ali no trânsito, me deixei levar pela raiva e fico me culpando, eu estou deixando de ser compassivo comigo mesmo. Por quê? Porque ao invés de diminuir o meu sofrimento, eu estou aumentando. E compaixão é diminuição do sofrimento. Então, embora não tenha uma fórmula, né, fixa e escrita sobre o que é compaixão, esse princípio vai me orientar em todas as circunstâncias, né? Por exemplo, uma pessoa pode estar falando assim, barbaridades, está surtada, vamos dizer assim, né? E a pessoa não surta, ela não ouve. Se ela não ouve, qual é a melhor atitude naquele momento? A primeira, eu me silenciar, deixa de falar. Ele está precisando falar, né? O surto é sempre assim como um curto-circuito mental, então a energia ali está explodindo. Tem que deixá-la sair para que ele se alivie, aí depois, talvez, quem sabe, quando ele estiver mais calmo, eu consiga
abordá-lo com mais tranquilidade, falar alguma coisa, ou não falar nada. Entende? Mas o princípio está ali colocado, compaixão. É sempre o intuito de diminuir o sofrimento, né? E o amor é o quê? É trazer o benefício, né? É ter a aspiração de que as qualidades daquele ser com quem eu estou lidando, as qualidades, né? As boas qualidades venham à tona, né? Então, voltando na metáfora do diamante, é aquela aspiração de que, tirada a lama, ou seja, feito o trabalho da compaixão, né? Que é diminuir o sofrimento, agora eu faça vir à tona todo aquele potencial ilimitado que aquele ser ou aquela pessoa tem, né? Isso seria o amor, né? E o Lama segue: é como o Buda disse, pratiquem a bondade, não criem sofrimento, dirijam a própria mente. Essa é a essência do budismo. Isso aqui eu já ouvi diversas vezes de vários professores budistas, né? Se vocês quiserem um resumo de tudo o que já foi escrito nesses 2.500 anos de doutrina budista, de ensinamentos budistas, eles se resumem nessas três coisas: pratiquem a bondade, não criem sofrimento, dirijam a própria mente. Esse dirigir a própria mente, ele é fundamental, porque se eu não dirigir, eu não vou conseguir fazer os outros dois. Não tem como eu praticar bondade se a minha mente, por exemplo, é tomada pela raiva. Se ela é tomada pela raiva, eu vou ficar agressivo, violento. Aí vou fazer aquilo que a nossa mensagem de hoje disse para a gente não fazer, né? Que a mensagem de hoje, ela diz vencer o mal com o bem, né? Para isso eu tenho que realmente dirigir a minha mente. Então, dirigir a mente nada mais é, se a gente quiser usar uma metáfora, do que eu estou numa carruagem descontrolada, os cavalos dispararam, né? E eu tomo as rédeas e vou buscando colocar ordem naquele movimento. Eu não vou reprimir o movimento, né? Os próprios psicólogos hoje dizem que reprimir as próprias emoções ou sentimentos não é uma boa coisa, né? Porque aí você vai virando uma bomba relógio, né? Vai ficando cada vez mais reprimido, mais travado, né? Vai virando uma bomba relógio. Mas o que a gente precisa é direcionar, né? Então essa mente vamos dizer assim, nesses momentos de impulsos descontrolados nos arrasta, é a mesma que vai nos conduzir à iluminação, que vai nos conduzir à perfeição espiritual. Não tem outro instrumento. Então o que nós temos é só que direcionar. Por isso que o Buda utiliza essa palavra exatamente, dirijam a própria mente, ou seja, deem direção, né? Nós não vamos eliminá-la, nós vamos dar direção, nós vamos transformá-la numa ferramenta útil ao nosso desenvolvimento.